gente te conta. Olá, sejam bem-vindos ao A Gente Te Conta, o podcast do Sítio Escola Gerânio. Mais uma vez, já estamos no nosso sexto episódio. Nossa, gente, isso começou como uma conversa de corredor e já estamos aqui no nosso sexto episódio. Então, em primeiro lugar, muito obrigado a você que está escutando, né, que está comentando, está sendo um movimento muito legal. E a você que não está fazendo isso, está chegando agora, seja bem-vindo. Então já te convido a curtir, a comentar, a seguir o nosso podcast lá no Spotify, isso ajuda muito. Deixar o seu comentário, mandar a sua pergunta, porque a gente sempre também está respondendo as perguntas dos ouvintes, né? Inclusive hoje, nada melhor do que trazer a própria Letícia para responder, que é a professora da nossa turma Jataí, que é a do primeiro ano do ensino fundamental. A gente te conta. Oi, gente, aqui é a Letícia, professora da turma Jataí, primeiro ano. E respondendo a pergunta, né, de como auxiliar as suas crianças de 6, 7 anos no processo de alfabetização de forma lúdica, a gente inicia sempre com afetividade naquilo que você está fazendo e com sentido, sabe? Entender ali o momento, com a criança. E tem várias formas, né, da gente introduzir a alfabetização. E uma delas são jogos. Tem vários jogos de leitura, de contagem que a gente está, né, fazendo com eles, e que isso auxilia nisso também. Leituras de livros infantis. Tem um muito bom que eu já até falei, né, Jacaré, que ali também tem várias palavrinhas, assim, para eles indo descobrindo e tudo mais. Também músicas também de alfabetização, é muito bom para cantar com eles. Tem uma música muito boa no YouTube também, que é os sons das letras. Vai falando o som de cada letra e aí, né, ele vai repetindo. Bem legal. E é isso, obrigada e até a próxima! A gente te conta. Bom, a gente vai fazer o sorteio agora, então são 2 entradas para o próximo piquenique. Valia quem comentasse nos episódios anteriores. Também a gente abriu para quem comentou no Instagram e a gente vai fazer um sorteio. Eu tenho aqui os nomes dessas pessoas numerados. E agora a Andressa vai escolher um número e vai ser a ganhadora do sorteio e das 2 entradas para o próximo piquenique. Beleza, número 4. 4... Ange.pires, ela comentou lá, eu não sei onde foi aqui não, mas ela comentou. Então, Ange.pires, se você está ouvindo, eu espero que esteja, entre em contato com a gente também vai mandar uma mensagem para você. Você ganhou 2 entradas para o próximo piquenique aqui no Sítio Gerânio. A gente te conta. Bom, e eu não estou aqui sozinho, sempre estou com ela, minha amiga Isa. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. E claro, se a gente está aqui gravando, a gente te conta dentro da escola, mais uma vez aqui do Sítio Escola Gerânio. Eu já fiz o convite, se eu não fiz, eu estou fazendo agora. Venha nos visitar, venha fazer a experiência com o seu filho. As matrículas estão abertas para o segundo semestre, tem criança chegando e a gente fica muito feliz com esse movimento. E daqui a pouco a gente já começa tudo para a matrícula de 2025. Gente, 2025, o ano está voando. Então fica o nosso convite, venha visitar o Sítio Escola Gerânio. Agora, Isa, apresenta aí os nossos queridos convidados. E hoje a gente está aqui de novo com a Andressa. A Andressa está nos visitando mais uma vez, é sempre bom recebê-la. É formada em Ciências Ambientais pela UNB, arte educadora e mãe da Bia, de 10 anos. Seja muito bem-vinda novamente, Andressa. Obrigada, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente também está aqui com um pai de aluno, que depois eu vou falar exatamente quem é, mas a gente está aqui com o Netinho Maia. Netinho é professor desde 2012, professor de artes visuais da Secretaria de Educação do DF, formado pela UNB nessa área, tanto licenciado quanto bacharel. Ele é mestrando atualmente em arte e educação, também na Universidade de Brasília, e mais importante, ele é pai do Dom e do Dante, que é nosso aluno aqui da turma Mirim, colega de sala da minha filha Moana. Então seja muito bem-vindo, Netinho. Obrigado, Isa. Então, se você quer saber mais sobre arte, educação e criatividade, a gente te conta. A gente te conta. Arte e educação, ou arte e educação. Eis a questão. Chega até fez um versinho para a gente começar bem. Tem diferença? É a mesma coisa? Arte e educação ou arte na educação?
Bom, na verdade não chega a ser uma grande diferença, pelo menos na minha visão. Eu acredito que a arte na educação é algo que pode ser utilizado, né, dos conceitos ou das ideias artísticas em qualquer área, por qualquer professor de qualquer área. E talvez arte e educação seja algo mais voltado para o professor de artes mesmo, dentro desse conceito, vamos dizer assim. Mas é algo muito semelhante, né? Tem algumas diferenças, mas não chega a ser algo tão diferente assim, a depender da turma que a gente está trabalhando, né? A depender da idade das crianças, né? Quando a gente está falando de adolescente, por exemplo, aí talvez sim seria mais voltado para um professor de artes, né? Especificamente, de uma área específica, mas quando a gente fala de criança, a gente pode entender que os pedagogos também utilizam alguns conceitos bem parecidos para trabalhar essas ideias. Beleza, dá para entender então que esse conceito da arte e educação. E então, qual é a importância dessa utilização desses recursos artísticos na educação, principalmente aqui, como é o nosso caso, de crianças, né? A gente tem aqui a turma que o seu filho está de 2 e 3 anos, mas a gente tem até crianças com 6 anos. Na verdade, a arte ela é um conceito muito antigo, né, para o ser humano. Não, a princípio, não algo que pudesse ser definido especificamente como a gente entende o fazer artístico hoje em dia, mas a arte ela acompanha o ser humano desde a pré-história. E a parte que eu tenho estudado especificamente, né, que eu tenho me dedicado, seria justamente a parte do desenho. E essa parte, né, essa ideia do desenho, ela acompanha o ser humano desde a pré-história, né? A gente tinha registros, ideias de que há 45 a 35 mil anos a gente começa a ter as primeiras representações artísticas, vamos dizer assim, nas paredes das cavernas ou através dos objetos. Mas recentemente descobriu-se que essa interação da arte com o ser humano é algo mais antigo ainda. Acharam alguns registros na África que datam de 70 mil anos aproximadamente. Então a gente entende que a arte ela acompanha o ser humano de alguma maneira há muito mais tempo do que o que a gente tinha conhecimento, né? Pensando assim na educação infantil, né, na escola, porque seria importante, eu vejo a arte como assim, o convite para o encantamento, né? A gente viu no último podcast que o encantamento faz parte desse processo de desenvolvimento, de alfabetização, então é como se fosse esse grande cobertor, assim, que traz a ludicidade para os processos, traz essa leveza, e pode ser que facilite, né, os processos, assim, então, não sei, eu vejo que pelo menos na educação infantil a gente consegue trazer esses elementos de arte, seja qualquer campo da arte, ou a arte plástica, a arte visual, né, a musical, para trazer as crianças para onde a gente quer, né, para convidar elas para esse desenvolver. Isso que você está falando desse é uma coisa que eu lembro até de ter conversado com o Netinho, quando o Jardim ia virar escola, aquela primeira reunião, assim, a gente comentando, né, porque trabalhar com tinta em criança, por exemplo, se põe tinta na mão de criança, gente, é uma festa, assim, é uma farra, eles pintam parede, eles fazem o que eles querem, eles se sentem muito livres, né, parece que a arte, ela dá essa liberdade, né, e a gente consegue, e é isso, a criança, ela consegue aproveitar muito, né, e eu lembro que uma das coisas que a gente comentou, quando a gente foi começar o jardim, né, a ideia do jardim virar escola, que eles chamaram os pais, o Netinho falava dessa preocupação, né, quando a gente coloca um lápis na mão da criança de maneira muito, tipo assim, muito cedo, né, quando a gente coloca a escrita no momento que não é dela, que tem tudo a ver com o episódio passado de alfabetização. Inclusive, se você não escutou o episódio passado, dá um pause aí, volta lá, escuta, depois vem escutar a gente. Mas eu queria falar sobre isso, né? Como que é essa questão, que a arte, ela dá essa liberdade. Me parece que a arte, ela compõe a nossa vida, né? Parece algo que a gente não pensa que tá fazendo, mas tá. Vou dar um exemplo bobo. Eu amo tirar fotos, adoro fotografia. E aí, eu gosto das minhas fotos, eu acho elas bonitas, né? E aí, me perguntei um dia, por que eu gosto de tirar foto bonita, assim, gosto de fazer essa coisa ficar assim? Porque eu acho que a vida, ela pode ser mais poética, né? Sei lá, mais bonita, mais bela. E eu acho que a arte tem esse lugar. E aí, eu queria te ouvir nessa questão das etapas, mas dessa liberdade que a tinta dá, que a arte dá para a criança, que você comentou lá no começo do ano. Eu acho legal que as respostas de vocês se complementam, né? Porque o Netinho trouxe essa questão de como a arte faz parte da vida
do ser humano há muito mais tempo do que a gente tem ideia, do que a gente tem registro, e como isso ainda continua na fala da Andressa, né? Como a gente ainda se encanta com uma tinta, como a gente ainda se encanta com aquilo que nos permite falar sobre coisas que a gente não sabe falar. Que é essa, para mim, e aí vou passar para vocês responderem, mas só dando um pequeno... Eu sempre fui um aluno muito... Bagunceiro é a palavra? Eu não sei. Mas falante. E eu me lembro de que quanto foi libertador, e aí por isso que eu queria falar isso agora, porque vocês falaram muito dessa questão da arte que liberta, né, deixa a gente livre. Eu me descobri criança e apaixonado por teatro. Então, eu me lembro de fazer a minha primeira peça na minha 5ª série, que hoje é o 6º ano, né? 6º ano. Foi a primeira vez e eu fiquei encantado com aquilo porque eu podia ser quem eu quisesse. Olha, eu tenho essa lembrança. Eu podia ser quem eu quisesse. Eu passei a brincar do que eu queria ser. Não tinha limite. Então, e isso permeou minha vida dentro do teatro. Eu fiz teatro até, sei lá, meus 30 anos eu estava fazendo teatro e gostando de interpretar. E até hoje com o Theo, meu filho, eu vou contar uma história, eu me liberto, entendeu? Eu sou o personagem. Eu entro, eu faço uma voz diferente, ele morre de rir e isso eu consigo enxergar da minha educação infantil. Então, só pra gente pontuar aí como realmente é legal isso. E eu já esqueci a pergunta, faz de novo. Não, mas eu acho que o Netinho lembra, mas é sobre essa questão da liberdade com o contraponto da introdução, da alfabetização, que é essa coisa que a arte parece que dá na gente, de livre mesmo, de estar livre, né? Eu vi uma frase, eu vou ler só pra... É bom que a gente tenta fazer uma pergunta e a gente fala demais. A gente não consegue fazer a pergunta. Nosso, mas não, é que a obrigação de produzir aliena a paixão de criar. Eu vi isso rodando no Instagram. Foi? Ah, foi mesmo, foi do céu, é verdade. A Andressa que... Gente, tá vendo? E aí é bom que você comenta também, porque ela me pegou de um jeito... Não que a gente estava nem pensando no tema do podcast, mas eu acho que tem a ver com isso, com essa história do alienação versus libertação, né? E como a arte parece que permite com que a gente vá para esse caminho, né? E aí é isso dentro da educação infantil. Como que a arte, ela pode ser o caminho da liberdade contrapondo com essa alfabetização, entendeu? Como a gente faz esse equilíbrio? Como que a gente entra nisso? Massa, entendeu? eu e a Isa vamos ficar calados agora, vocês que falam. Quando eu estava falando sobre a questão desse histórico, vamos dizer assim, do desenho ou da pintura em relação ao ser humano, o que isso remete para a gente o quanto a arte, ela, na verdade, ela não é só um simples fazer, ela é uma necessidade do ser humano, ela entra como algo inerente, que o ser humano precisa fazer de alguma maneira. Então a gente tem as diversas linguagens artísticas, né? Tem o desenho, como vocês já citaram, tem o desenho, tem a pintura, a escultura, que seriam as artes visuais, mas tem também a música, tem a dança, tem o teatro. E aí a gente entende justamente o quê? Uma necessidade do ser humano em representar algo de alguma maneira. Representar além daquilo que as palavras às vezes conseguem dizer. Aí que a gente entra, por exemplo, na interpretação do teatro, aí que a gente entra, por exemplo, na capacidade de dizer alguma coisa através da música ou de representar alguma coisa através do desenho. Então, isso é interessante a gente falar porque a Isa perguntou sobre essa questão de como a gente enxerga, por exemplo, essa liberdade, e aí a gente pode fazer, por exemplo, algo que eu tenho estudado, que seria justamente esse contraponto do desenho com a escrita. Quando você escreve, você está trazendo uma linguagem, vamos dizer assim, formal para o seu pensamento. E a partir do momento em que você formaliza as coisas, você meio que reduz um pouco o universo de possibilidades. Então, nesse sentido, o que eu tenho entendido desse processo é que o desenho, ele, por exemplo, pegando mais uma vez esse exemplo, porque é o que eu tenho me dedicado mais recentemente, o desenho ele traz justamente essa possibilidade de falar algo muito maior do que aquilo que as palavras conseguem definir. Então, quando a gente entende que a arte ela é inerente ao ser humano, ou seja, ela acompanha o ser humano, o Homo sapiens, desde sempre, que seria, desde sempre entre aspas, né? Mas pelo menos há 70 mil anos, como eu disse agora há pouco, né? Então, a gente entende que a escrita, ela tem uma pesquisadora estuda justamente essa área específica, uma pesquisadora norte-americana, e ela fala que a escrita é algo muito recente, ela não tem mais do que 6 mil anos no nosso processo de convivência, então, em sociedade.
enquanto que a arte em si, não só o desenho, mas também as representações através das encenações que deram origem ao teatro, ainda na pré-história, né, a gente entende que isso é algo muito maior que está presente no conviver em sociedade. Enquanto que a escrita, ela serve, ela tem outros propósitos que são muito importantes também, mas querendo ou não, ela delimita um pouco esse espaço. Então a criatividade, ela é algo, se você pensar como algo que pode ser representado através dessas formas de expressividade artística, a gente entende que ela tem uma importância que vai além daquilo que a gente imagina, né, no sentido de ser algo que não precisa necessariamente ser definido, né, que não precisa necessariamente ser limitado, que é, de certa forma, o que a escrita acaba fazendo. Eu queria que você comentasse a frase. É isso, né, gente? Andando pelo Instagram, a gente encontra várias coisas e essa frase, ela me toca muito, assim, porque, enfim, eu começo a ir para uma coisa menos voltada aí para a educação infantil, mas mais voltada para o adulto artista, vamos dizer assim, né? Porque é difícil viver de arte, né? A gente sabe. Principalmente quando você sai dessa formalidade aí da escrita, de ser o professor, né, da arte. Então, é muito difícil. E eu sempre produzi, eu sempre fiz muitas coisas, mas sempre com as minhas pausas e sempre retornando também, nunca numa coisa de monetizar mesmo, né? E quando eu começava esse processo de ter que produzir para monetizar, a obrigação de criar, era quando eu parava. E demorava um pouco para retornar isso tudo, assim, né? Então, não sei se a gente pode falar disso um pouco depois, assim, mas sobre esse viver da arte do adulto, assim, também, que é muito difícil. A gente cai muito nessa coisa de a arte é isso, é inerente, todo mundo tem sua forma de expressar, mas nem todo mundo consegue sustentar, dar grana por isso, valorizar, né, financeiramente todas as formas de arte, seja ela plástica, seja ela musical, porque a gente está nesse contexto que a cultura realmente não é valorizada no nosso país, né? Eu queria que você comentasse, porque para mim o que pega nessa frase, e agora a gente já pode começar a entrar um pouco na criatividade, eu acho que esse é o gancho perfeito, é a oposição de produzir versus criar, né? Porque é isso, eu acho que, ainda mais dentro da escrita, é uma reprodução, é uma cópia. A gente está ensinando dentro dessa linha, né? Enquanto a arte não, a arte permitiu criar. E isso é a grande diferença, né? O que a gente está criando? A gente consegue criar alguma coisa? A gente está só produzindo mesmo? E aí eu queria trazer duas coisas assim que para entrar nessa parte de criatividade. Essa semana a revista Time, ela traz na capa dela, na revista Time, um jovem negro da Etiópia, e ele foi eleito a criança do ano. Ele tem 14 para 15 anos, Hamel Beckel. E aí ele fala uma frase que era assim, ó: a gente nunca vai se esgotar de ideias neste mundo. Continuem inventando, continuem pensando em novas maneiras de melhorar o mundo e continuem fazendo o mundo um lugar melhor. E aí a minha questão é, a gente quer, né, esses jovens criativos, inventores, mas como que a gente está... Então, como que a gente está fazendo a nossa educação? Porque a gente ainda está pensando na educação tradicional. Então, como que a gente gera criatividade dentro de uma educação que é alienante? A criatividade é um conceito que, assim como o conceito de inteligência, ele pode ser abordado de diferentes formas, né? Mas uma que eu gosto de definir seria algo que é bem parecido com um dos conceitos de inteligência também, que seria justamente a capacidade de resolver problemas. Então, quando a gente exercita a nossa criatividade, a gente está exercitando a nossa forma exercitando a nossa capacidade de resolver problemas, ou seja, de lidar com situações que às vezes a gente não está preparado, ou lidar com situações que às vezes a gente já está acostumado, mas que de uma hora para outra muda tudo e a gente precisa ter uma nova perspectiva, precisa ter uma nova abordagem. Então a criatividade, ela é algo que é extremamente importante nesse campo artístico, né? Mas ela extravasa esses limites da arte, ela vai para qualquer área que a gente imagina, né? Como você mesmo citou agora, Isa, a gente quer crianças criativas, a gente quer um ser humano criativo no trabalho, no convívio social ou em qualquer área que ele esteja inserido. Mas a gente realmente tem estimulado pouco, e eu acredito também nisso, que a nossa educação mais tradicional,
ela estimula muito pouco o fazer artístico. Tanto que nessas pesquisas que eu tenho feito, eu me deparei com uma frase que eu achei muito interessante de uma escritora, de uma pesquisadora chamada Maureen Cox, que ela diz que na nossa sociedade os professores geralmente não entendem muito o papel da arte ou da criatividade, porque eles mesmos não foram estimulados o suficiente para poder chegar em sala de aula e trabalhar com isso. Então a gente tem uma dificuldade muito grande, que seria justamente o quê? Como lidar com a criatividade se a gente não consegue entender as formas de ser criativo. Então esse é um ponto muito importante. Nesse sentido, é o que eu tenho tentado trabalhar, inclusive, talvez já me adiantando um pouquinho aqui na pauta, mas a questão da formação aqui no sítio, né, que tenho feito esse trabalho aqui com as professoras e para mim tem sido ótimo, assim, lidar com um público diferente, um público adulto diferente dos adolescentes ou das crianças que geralmente eu trabalho. E um dos grandes pontos que eu sempre tento trazer é como que a gente pode estimular essa criatividade nas crianças. E aí entra justamente essa questão. Para estimular a criatividade, a gente precisa também tentar ser criativos. E esse é um ponto muito importante, porque a gente vê muito os adultos dizendo que não são criativos porque não sabem, por exemplo, desenhar, ou não sabem tocar um instrumento, ou não sabem atuar, enfim, não sabem dançar. Mas o que a gente percebe é que são pessoas que são criativas em outras áreas, mas elas não conseguem, na verdade, canalizar isso, por exemplo, falando dos professores, não conseguem canalizar isso para a criatividade dentro de sala de aula. E a gente tem esse mito, né, de que se nasce criativo, ou você é ou você não é, mas a gente já sabe que isso não é assim, né, a gente tem várias e várias formas de estimular a criatividade, de desenvolver criatividade em qualquer idade. Então é isso que o Netinho está trazendo para a gente aqui, a gente desbloqueando chavinhas, assim, das meninas perceberem, caramba, olha só, eu sempre soube fazer isso, por que eu não sabia? Porque eu nunca tentei, né? Então, essa parte de mostrar mesmo que a criatividade, ela é desenvolvida e ela é múltipla, ela não é só sobre expressões artísticas de produtos, né, assim, mas em organização também, como elas fazem para lidar com as crianças, assim, o improviso do dia a dia, né, que a gente estava falando também, pega isso da criatividade. E só para complementar, eu até tenho dito, sempre que eu venho para essas formações, assim, com as professoras, que elas têm feito que elas aqui no sítio fazem um trabalho incrível. Chegam com muitas ideias, eu vejo o meu filho, Dante, chegando com muitos trabalhos, assim, muito interessantes, muito diferentes, coisas que eu nunca tinha, mesmo sendo professor de artes, eu nunca tinha imaginado. A questão é justamente essa, né? Como que a gente pode pensar a criatividade de uma outra forma? Como que a gente pode se inserir nesse processo criativo para tentar estimular as crianças a serem criativas e a não perder a sua criatividade ao longo do tempo. Bom, eu sempre falo que eu não sou da área, mas eu sou da área, né? Eu sou professor também, fui professor durante 11 anos no ensino superior, e é um lugar de criatividade extremamente limitada, pelo espaço, pelo ambiente, pela necessidade de ter um resultado, de passar um conteúdo, e você pega pessoas que ficam ali, e aí eu vou dar esse exemplo que eu peguei uma turma uma vez que era considerada a pior turma da faculdade. Ninguém queria dar aula para aquele semestre, porque eles eram muito... eles brigavam muito, eles questionavam tudo, e e eu fui pegar uma disciplina com eles. E eu falei, e agora? E aí eu criei um jeito, falei, beleza. Cheguei no primeiro dia de aula, eu coloquei no quadro um problema. Falei, galera, o negócio é o seguinte, a gente tem esse problema aqui, e a gente tem exatamente 4 meses para resolver. Eu não vou falar nada. Eu só vou tirar a dúvida de conceitos básicos da disciplina. Vocês se virem. Cara, essa turma fez um trabalho que eles montaram um sistema de irrigação, porque eu sou da área agrícola, né? Sou engenheiro florestal, sou da área ambiental também. E eles montaram um negócio, e assim, a gente não usou data show, a gente não usou nada. Eles fizeram maquetes, coisas que eles não achavam que eles podiam utilizar, que eu não esperava. Eu até fiquei, e agora, como é que eu avalio isso? Porque a gente tem que dar nota, né? Sabe o que aconteceu? No final do semestre, no início do semestre seguinte, eu fui chamado na direção da faculdade
E lá é uma faculdade particular, então é um diretor, ele veio me pedir para não fazer isso. Porque os alunos estavam cobrando dos outros professores que fizessem da mesma forma. Então era muito mais fácil colocar o diferente na roda, porque continuar girando, do que provocar um movimento de falar, será que a gente não tem outras formas de ensinar adultos à noite, cansados, que trabalharam o dia todo e estão ali se dispondo a estudar? E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque eu via naqueles adultos o quanto eles foram podados, padronizados durante todo o processo educativo deles para fazer o quê? Responder do jeito que tem que ser, escrita, né, formalzinho e tudo mais, e dar-se pouca importância para essa capacidade de criar. E aí depois, quando a gente se torna adulto, o que a gente é cobrado? Sejam criativos, entende? Então é um paradigma que eu não consigo entender, porque a gente quer que seja ser criativo. Você tem 2 filhos, Netinho? Fala aqui, vocês fecham os ouvidos. Entre nós, deixar as crianças serem criativas dá um trabalho. Dá um trabalho demais, é por isso que meu filho tá aqui no sítio, pra facilitar a minha vida. Propaganda aqui, ó. Aqui é assim, gente. Mas é porque é isso. Experimenta colocar. Eu também tenho 2 filhos. Se eu deixar eles fazerem o que eles querem com tinta, eu vou passar a madrugada toda limpando. Só que às vezes eu vou ter que fazer isso. Perfeito. Isso é porque aí quando a gente escolhe fazer uma maternidade, uma paternidade nesse sentido, a gente vai ter mais trabalho mesmo. E isso é uma coisa que a gente precisa falar, porque a gente fala isso, mas assim, significa que a nossa casa está mais bagunçada, por exemplo. Significa, se a gente não está dando tela, a gente prefere o aluno, o filho, né, desenhando. Se a gente está escolhendo isso, realmente vai ter um monte de Tupperware fora do lugar, entendeu? Vai ter colher em cima, sei lá, eu já achei ovo dentro da bolsa da Moana. Eu não sei como, entendeu? Então, assim, é isso. Quando você dá essa liberdade, é óbvio que a gente vai se surpreender. Mas, de novo, o mercado de trabalho vai cobrar essa criatividade, sendo que a gente colocou ele num sistema que não incentivou. Eu estava vendo um vídeo, inclusive eu vou recomendar para todo mundo, do Café Filosófico, com o Alessandro Marin Pietri. E ele fala desse conflito geracional, que é o que o Netinho falou. Como que eu, que vim de uma geração que não teve a criatividade incentivada, vou dialogar com uma filha que não é da minha era, né? Ele fala que a gente é da modernidade. Nossos pais, pelo menos, tinham isso em comum com a gente. Nossos filhos, não. Eles já são de outra geração. E aí já tem, as gerações já tiveram vários conflitos, só que o desse ele coloca, né, como sendo o pior, porque é justamente uma era diferente. E aí eles conseguem, por exemplo, fazer coisas ao mesmo tempo. A gente tinha uma coisa meio linear e vertical, né? Os alunos de hoje, os adolescentes, eles escutam música enquanto eles estão estudando para o vestibular. E eu já perguntei para eles se eles conseguem, dizendo eles que sim, que ajuda. Eu não sei como, mas eles dizem que sim, né? Mas eu falando tudo isso porque uma coisa que você trouxe, inclusive, da sua experiência na faculdade, a pedagogia de problemas, por problemas ou pedagogia de projetos, ela vai justamente de encontro, de frente com isso, porque, gente, o que mais tem nesse mundo hoje em dia é problema para resolver. É problema, não tem se tem uma coisa que tem no mundo hoje para resolver, é problema, é conflito, é democracia em risco, é o viver em comunidade, de novo, poluição, planeta quase inabitável, ondas de calor. Então, assim, feminicídio. Tô falando assim, o que mais tem nesse mundo é problema para resolver. E como que a gente vai resolver esses problemas? Como nos convida, por exemplo, essa criança que foi eleita, né, pela revista Time como a criança do ano. Continua inventando, continuem criando. Tá, mas como que eu vou resolver meus problemas? Como que eu vou fazer isso se a criatividade, ela me é tolhida, né? Se a escola, que é o sistema onde a gente precisa resistir para que isso não chegue aqui, e a gente vai continuar criando crianças não criativas, né? Ele fala, aí é uma fala dele, tá, gente? Ele fala assim, a gente quer crianças criativas e disruptivas para abrir uma startup no Vale do Silício, mas a gente quer elas enfileiradas em silêncio e atentas. Você falou das professoras, né? Eu, enquanto professora, e isso eu falei na minha dissertação do mestrado, mas é baseado em uma professora da UNB, Juliana Dias, que trabalha com autoria criativa e escrita criativa. E ela fala, né, da autoria criativa. Eu demorei muito para entender, eu sempre me considerei uma pessoa criativa, como um traço de personalidade, isso que a Dessa falou, né, um traço de personalidade, ou você nasce ou não é. E eu tinha em mim esse traço. Então, eu sempre pensei que eu tinha que ir para alguma dessas áreas. Fiz teatro na escola também, então, assim, cogitei publicidade, propaganda. E nunca, dentro do campo da criatividade, a sala de aula, o professorado era criativo. Era uma área que eu podia exercer minha criatividade.
Até que eu entendi que, durante minha experiência, que, cara, o que eu faço no meu planejamento é um processo de autoria criativa. E aí eu falei assim, gente, isso é exercer o processo criativo. Por que que a gente acha que a gente, enquanto professor, educador, não é criativo? E é isso, por quê? Porque as escolas tradicionais focam em padronização. Então, o professor não tem a liberdade para criar, não há autonomia docente. Você vai pegar o livro didático que foi escolhido por outra pessoa, você vai usar o material didático que não foi selecionado por você e dar aula conforme a escola quer. Agora, quando você tem autonomia docente, você exerce sua criatividade, você tem autoria criativa, e isso faz muita diferença no que a gente faz aqui. E eu fiquei pensando, aonde foi e por que na vida adulta as coisas não têm que ser divertidas, gente? Tem boleto para pagar. O boleto torna as coisas chatas. Sim, mas você pode escolher pagar boleto triste e pagar boleto feliz. Vai! Acho que pagar feliz. Mas assim, foi só um jogo, assim, porque a gente perde a diversão ao longo da vida, a gente perde a alma de criança ali mesmo, e é isso, é obrigação, é responsabilidade, é correria, é boleto, é coração partido, é sei lá o que, estômago doendo, lombar, é ressaca de 3 dias, né, mas assim, acho que o processo criativo parte do ócio também, né, parte do momento de pausa, do momento de respiro, de calma, e agora, como que a gente vai fazer? Mais uma vez, resolução de problema, né? E escolhas também, escolhas conscientes, assim. A gente, depois de adulto, é muito fácil entrar nessa onda de, é isso, tô corrido, e a gente perde a atenção nas coisas processuais. É a gente ser autocompassivo com a gente, né? É a gente saber assim, pô, somos adultos, temos problemas, temos responsabilidades. Nem sempre dá pra gente pagar boleto feliz, claro, mas dá pra gente escolher um caminho menos sofrido de fazer as coisas, de resolver as coisas. E, às vezes, mudar essa chavinha de, pô, vou fazer isso de um jeito divertido, sim. Vamos ver o tanto que isso muda. Isso muda no nosso planejamento, na nossa resolução de conflitos com os nossos filhos. Quem já tentou resolver problema com criança e gritar mais alto que a criança e virar um caos, e quando você, sei lá, faz uma piadinha e a criança quebra, desmonta e ri, e tudo vai se facilitando. Então, às vezes, essa forma de criatividade e de calma ajuda muito nos processos criativos, ajuda muito no desenvolver dos planejamentos com as crianças, com todo mundo, assim, né? Então, aqui no sítio a gente tenta manter esse clima divertido, esse clima leve, para que a gente tenha espaço, né? Porque se a gente não tem espaço, se a gente não tá podado mesmo nesse planejamento, nessa escrita, nesse currículo, não tem muito para onde ir, né? Existe até uma teoria que se chama a ilusão do fim da história. Diz exatamente o quê? Traz a ideia de que quando você chega em determinado momento da sua vida, você é aquilo ali, e a partir daquele momento você não muda mais. Como algo tornando esse processo, né, de ver a vida de outra forma como algo impensável. Que a partir daquele momento você é o adulto, você tem seus compromissos e você tem as suas obrigações, então as coisas têm que funcionar do mesmo jeito. Mas, na verdade, as pesquisas mais recentes, por exemplo, com a área da neurociência diz é que o cérebro ele é sempre capaz de ser moldado, né? Essa modificação do cérebro, ela se dá o nome de neuroplasticidade, ou seja, a capacidade de se adaptar a novas situações. E a gente trabalha muito nessa ideia do infantil, da criança, né, a arte ou o desenho como a primeira linguagem da criança, né, quando ela entra na escola, e a gente valoriza muito isso, mas a própria escola, né, os próprios professores trazem um pouco dessas obrigações de maneira que parece que essa parte criativa, como a gente estava falando, né, ela tem que ser controlada. E, na verdade, o que a gente percebe é o quê? Né, que para as crianças, por exemplo, criar é uma coisa importante, né, porque isso significa ser livre. E a gente tem muita dificuldade de lidar com a nossa liberdade. A nossa sociedade tem uma dificuldade muito grande de lidar com a liberdade. As pessoas que são mais livres, em qualquer aspecto que a gente observar, elas sempre são um pouco mais temidas, são um pouco mal vistas pela sociedade, porque a gente tem um pouco de medo daquilo que foge do nosso padrão.
E aí entra justamente de novo naquela ideia da ilusão do fim da história. Ou seja, algo que não pode acontecer porque para a gente já não acontece. A gente já não tem essa mesma liberdade, essa mesma criatividade, essa mesma possibilidade de fazer as coisas como a gente tem vontade. Então, na verdade, o que esses estudos mostram é justamente isso, que trabalhando justamente essa linguagem artística, a gente consegue desbloquear, a gente consegue modificar o nosso pensamento e trazer uma nova realidade para a nossa vida. Claro que as coisas não mudam da água para o vinho de uma hora para outra. Mas aos poucos, quando a gente se dispõe a fugir do tradicional, ou seja, sair da nossa zona de conforto, é que a gente consegue justamente ter novas possibilidades, que a gente consegue justamente ser, como a pauta da discussão aqui, ser mais criativo, né? Olha, que sensacional, fala, gente. hein? Vocês não têm noção. Eu fiquei aqui, eu não tenho nem mais o que Me falar. arrepiei, Eu vou ficar Vocês aqui, devem ter arrepiado aí também. não sei. Muito obrigada, Netinho. Não, muito show de bola. E aí, a gente foi agora também, a gente só trouxe o caos aqui, né? Ah, você é adulto é isso, babada. Foi aqui, tiro, porrada e bomba. E aí eu fiquei me perguntando, como é que a gente pode facilitar esses processos criativos, assim? Vamos voltar a falar das nossas crianças. Como é que a gente promove isso? Até no ambiente escolar, da experiência de vocês dois, mas também dessa experiência enquanto pais, que vocês também são. Como é que a gente faz? Eu acho meu filho, Theo, muito criativo. O Theo, ele é um personagem da vida real. Sabe, ele sempre tem uma voz, uma cara, uma careta, uma reação, tudo para ele é muito intenso e tudo para ele é muito corporal. Como quando eu sou professora do Theo, posso confirmar, gente. E quando eu vim para a escola, para o City Escola, porque o Theo foi o aluno zero dessa escola, né? Nem o aluno 1, ele foi o aluno zero. A professora dele me perguntou o que eu esperava, e eu disse para ela que eu esperava que a escola direcionasse o Theo, mas não, até no sentido que eu sou engenheiro florestal, até falei, olha, eu até aceito podar, porque podar promove o crescimento da planta, mas eu não queria que ele fosse moldado, que ele fosse engessado, que ele perdesse a capacidade dele de ser esse personagem da vida real que ele é. Então, como é que eu faço? Bom, eu vejo da seguinte forma, né? Essa pesquisa que eu tenho feito no mestrado, ela surgiu, na verdade, por quê? De um incômodo que eu sempre tive. Os alunos que eu sempre gostei mais de trabalhar são os alunos do sexto ano, ou seja, são aqueles alunos mais crianças. Eu sempre tive um incômodo muito grande, porque eu chegava em sala de aula e geralmente a primeira coisa que a gente ouve é: eu não gosto de artes porque eu não sei desenhar. É o básico. Eu né? fui esse aluno aí, eu fui esse. Mas você lidava com a criatividade de outras formas, né? Com o teatro, por exemplo, né? Então, essa pesquisa, né, eu tenho estudado justamente as crianças que eu, enquanto professor, formalmente, eu não posso acessar, pelo menos não dentro da Secretaria de Educação, porque professores de área específica só podem trabalhar, tirando uma ou outra exceção, só podem trabalhar a partir do sexto ano. E quando chega no sexto ano, muito já se perdeu. A gente tem que recuperar muita coisa que dentro do nosso contexto de 45 minutos de aula, 2 vezes por semana, é muito difícil de ser recuperado. É possível, claro, mas é muito difícil de ser recuperado. Então eu entendo da seguinte forma: eu acredito que para que as crianças não sejam tolhidas na sua criatividade, a primeira coisa é que os adultos tentem ser também criativos, ou seja, os professores têm que tentar trabalhar mais a sua própria criatividade, e isso envolve os processos que lidam justamente com essa questão de sair da sua zona de conforto, como eu tinha falado agora há pouco. Então, a partir desse ponto, né, ou seja, fazendo coisas diferentes e às vezes fazendo coisas que aparentemente não tem nada a ver com a vida profissional, ou seja, não tem nada a ver com o trabalho como professor, é que a gente promove justamente esse desenvolvimento cerebral, essa mudança de cognição. E a partir disso a gente consegue trabalhar com as crianças de uma forma um pouco mais criativa. Agora, isso também envolve um outro processo, envolve outras questões que a Isa até comentou agora há pouco, que é sobre o envolvimento da família. Para os familiares, a ideia é basicamente a mesma. Exige esforço, exige dedicação, exige um trabalho que às vezes, por conta da nossa correria, por conta da nossa vida agitada, a gente às vezes não consegue muito parar para fazer.
Então, quando o Tiago aqui, por exemplo, falou que o Theo, ele é muito criativo e ele é muito expressivo, o que a gente entende? Que a criança, ela aprende através da repetição, através da visualidade, através do que ela vivencia. Então, se ele é dessa forma, provavelmente isso tem muito a ver com a sua criatividade em relação ao teatro, que você sempre trouxe para dentro de casa, sempre trouxe na leitura, sempre trouxe nas brincadeiras, e ele vendo isso, acaba repetindo. Ou seja, se você tem um exemplo criativo dentro de casa, a tendência é que você se torne também uma pessoa mais criativa. Isso não é uma regra, mas é uma tendência, ou seja, a criança acaba sendo influenciada. Então, esse é uma das grandes dificuldades, porque fazer, como você falou agora há pouco, né, com que os professores tentem ser criativos, ou seja, aqueles que já estão mais engessados dentro da sua prática e preferem não mudar porque aquilo funciona, pelo menos na cabeça dele, as coisas se desenvolvem. Fazer os professores mudar é difícil, mas fazer os pais também serem mais criativos também é difícil. E a gente percebe cada vez mais que as crianças têm menos problemas na escola, seja de aprendizado, ou seja, problemas comportamentais, quando elas têm justamente a base ali da escola, mas tem também a base familiar, ou seja, ela tem o acompanhamento em todos os aspectos da família, né? Perfeito, estou adorando essa aula de hoje. Para completar um pouquinho, acho que maneiras práticas, assim, que pelo menos a gente tem na escola, eu acho que é acesso e tempo. Acesso a materiais corretos, né, a espaços corretos, uma orientação não de como você vai fazer o seu desenho, mas de boas maneiras. A gente usa a tinta dessa forma, a gente pode usar o giz dessa forma, não pode quebrar, não pode jogar no amigo, então, né, não pode comer. E tempo para que elas exercitem aquilo. Eu coloquei aqui também paciência, né, e a observação do educador, de conseguir ver como que a criança está conseguindo lidar com aquele tempo, espaço, material. E aí, o que eu percebi, assim, pensando nisso tudo? Que esse podcast também é uma junção de tudo que a gente já falou nos últimos 5 podcasts, que falam sobre educação emocional, né? Que a gente tanto trabalhar na gente, na família, na educadores, para as crianças. E eu acho que essa coisa da arte na educação vai muito disso, assim, também. A gente precisa trabalhar esse emocional para ter esse tempo, essa paciência, essa seleção, essa curadoria, né, dos materiais e dos espaços. Então, assim, eu como educadora ambiental aqui na escola, eu sou muito ligada nas artes. Então, a gente está sempre fazendo coletas, e eu e a professora Thalita, né, o Manuel também, a gente está sempre pensando em como transformar aquilo em alguma coisa legal para as crianças. Cara, a gente já fez tantas coisas interessantes aqui, que às vezes a gente fica, impressionada, né, não imaginei que dava para fazer isso com isso, que legal, assim. Então eu acho que é isso, assim, organizar essas coisas básicas, né, pra gente ter esse espaço de liberdade para as crianças. Como a gente está caminhando para o fim da nossa conversa, eu só queria notar uma coisa que eu percebi nessa conversa, que a gente está falando de arte, mas a gente falou muito de liberdade, né, e isso vai de novo no começo do que a gente começou a falar, de como a arte, ela tá tão intrínseca, né, como o Netinho falou, né, tão bem, que a gente vive a arte há mais de 70 mil anos, a gente precisa, né, é muito natural para uma criança mexer com isso. E aí, essa relação arte e liberdade, o que bateu para mim agora, no final do podcast, a gente sempre anseia ser adulto, porque a gente acha que ao chegar na vida adulta, a liberdade vem. Os adolescentes, quando eles entram na adolescência, eles falam, nossa, não vejo a hora de fazer 18 anos, que a minha liberdade vai chegar, né? Sendo que o Netinho já contrapôs isso exatamente nas falas dele, né? Como as crianças são mais livres. E aí, essa fase do 6º ano, eu como professora também de 6º ano, Netinho, como ela é delicada, né? É muito delicada essa transição do 5º para o 6º. E aonde você coloca o seu filho para estudar já faz toda a diferença. O que você espera já faz toda a diferença. Porque eles começam a entender o mundo. Então, a minha conclusão é a seguinte. Se a gente não vai se despir de tudo que é colonial mesmo. Tipo assim, é um processo de decolonialidade. E essa professora que fala de escrita criativa que eu falei, ela fala assim, a nossa decolonialidade, ela não tem que estar só nas nossas práticas pedagógicas, é a decolonização dos nossos corpos, das nossas mentes, do nosso viver. Ela fala isso e realmente,
Se a gente não partir desse princípio da decolonialidade da gente, o que é ser livre, como meu filho vai se comportar em casa, o que se espera de mim, aquilo que não está no padrão, a gente talvez não consiga sair desse movimento, né, que a gente está vivendo agora. E isso tudo falando de arte. Eu fiquei impressionada com essas conclusões. Falei, caramba, olha o tanto que a gente pensou hoje, sendo que o fio condutor foi arte e educação. E para mim, que eu tô pensando aqui, né? Eu postei no meu Instagram, ou no Dia dos Pais, eu fui fazer uma aula, eu sou sapateador, né? Eu não sabia. Não sabia? Não. Tem já 8 anos que eu sou sapateador. E aí o Theo tá fazendo sapateado comigo. E aí no sábado, que foi a nossa aula, antes do Dia dos Pais, eu levei a Clara. E aí eu postei um vídeo, eu e a professora e as meninas fazendo a coreografia, e o Theo e a Clara correndo pela sala e brincando, né? E aí é um pouco disso, assim, né? Agora eu me dou conta de que pro Theo fazer dança tá tudo bem, mas para muitos pode não estar, porque não vê o pai fazendo, não vê a mãe fazendo. E como isso é libertador, né? Ele se sente à vontade de expressar ali, e o que ele mais gosta é de calçar o sapato, que faz um barulho dos diabos, e bater o pé aleatoriamente, né? Por quê? Porque é o jeito que ele tá extravasando ali, né? E aí eu fico pensando que, beleza, historicamente tem 70 mil anos aí que a gente expressa, mas é o que a gente tem de registro. Mas sabe o que aí, trazendo para nossa biologia aqui, né, o professor dando aula aqui, trazendo isso, sabe o que nos diferenciou enquanto espécie para que a gente dominasse o planeta? Dominasse entre aspas, né? O povo fala movimento de pena, a nossa capacidade de imaginar cenários quando aquilo que os nossos olhos nos dizem não se comprova verdade. Exemplo, se você fizer um experimento de colocar uns macaquinhos lá, eles estavam todos no ambiente natural, não era nada, e colocavam um som de leão. Tem um macaco que fica ali, parece que ele é o meio que tá ali para fazer uma vigia, entendeu? Ele tá meio desgarrado, olhando, aí ele escuta a voz do leão, ele voltou lá no bando e fez um bocado de barulho, né? Eu imagino, fazendo a tradução livre aqui, falando, galera, deu ruim, chegou um leão. Aí os macacos faziam o quê? Subia tudo mais alto na árvore, porque o leão não sobe na árvore. E ficavam todo mundo esperando. E aí não vinha o leão. Fazia isso uma vez, fazia isso da terceira vez, os macacos já estavam indignados com aquele que estava dando aquela informação falsa. E aí, trazendo para o ser humano ia falar, macaco, leão, a galera, cadê o leão? Ah, não foi o leão não, pode ter sido o barulho de outra coisa. Percebe o quanto isso nos diferencia? Isso também é um pouco dessa nossa criatividade, de pensar nos vários cenários possíveis para uma porção de coisas que acontecem na nossa cabeça que nos permite não pirar com a nossa própria realidade quando a gente está sufocado pelos boletos, como a gente já falou, né? Então, assim, é uma discussão muito mais profunda, porque essa criatividade é inerente do ser humano, sim, não como traço de personalidade, mas como capacidade cognitiva de pensar em vários cenários e de criar e de resolver problemas. E é isso que a gente não pode perder, né? Ela tem que ser exercitada, né? E isso é sensacional, assim. Vai junto, olha, de novo, os podcasts conversando, com contato com a natureza. Sim. Que é a mesma coisa que a gente está perdendo. Por que tá todo mundo ansioso? Por que tá todo mundo depressivo? Por que a gente tá parecendo que esqueceu a nossa essência? Porque a gente tá longe da natureza. É a mesma coisa com a arte, eu acho, entendeu? A gente precisa do contato com a natureza, a gente precisa do contato com a arte. E aqui a gente tem os dois juntos. Essa ideia que você colocou, eu achei incrível, Thiago, de antever as situações, né? Ou seja, de pensar sobre. E isso me traz muito uma questão que eu tento sempre colocar para os meus alunos, que é o seguinte: eu trabalho com a criatividade no sentido de fazer com que eles possam justamente pensar em coisas além daquilo que eles estão acostumados, além daquilo que eles têm no ambiente deles. Ou seja, a criatividade ela é meio que um trampolim para a gente poder sonhar com coisas. E sonhar é o primeiro passo para a gente conseguir realizar. A gente, biologicamente, vamos dizer assim, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele tem dificuldade de definir o que é sonho e o que é realidade. Uma prova disso, por exemplo, é você assistir um filme, que você sabe que é só um filme, você sabe que todos os atores ali estão bem, e que acontece alguma cena, enfim, de perseguição ou qualquer outra coisa do tipo, e você fica ali angustiado,
pensando naquilo que vai acontecer. Ou seja, o nosso cérebro, nesse sentido, ele não consegue distinguir o que é sonho e o que é realidade. E se a gente perde essa capacidade de sonhar, em outras palavras, se a gente perde a nossa criatividade que ajuda a nossa capacidade de sonhar, a gente perde a possibilidade de ter um futuro diferente. A gente te conta. Uau, né? Muito bom. Vamos. Você tem alguma coisa para falar? Já foi, né? Eu agradecer. Né? Muito obrigado, vocês arrasaram, foi ótimo. A gente já bateu aqui o tempo de gravação e muito, mas acho que é necessário, né? Porque se fala pouco sobre. Então, quando a gente tem espaço para falar, a gente tem que falar mesmo. Então, obrigado, Netinho, obrigado, Dessa, mais uma vez. O espaço está aberto, tá? Acho que tem muita coisa ainda que o Netinho pode falar, até do trabalho dele com a formação com as professoras e tudo mais. A gente pode pensar, sim, em retomar esse tema, mas eu queria agradecer a disponibilidade de vocês por estarem aqui conosco, né? Agradecer a minha parceira de sempre aqui, a Isa. E já que a gente está falando de criatividade, a gente vai mudar. A gente vai mudar. Eu e a Isa não vamos encerrar esse podcast. A gente cansou dessa vida. É com vocês. Tá aqui o microfone. Façam aí o encerramento do jeito que vocês quiserem. Sejam criativos. Disruptivos. Aí nessa hora a gente faz aquela coisa bem tradicional. Aí todo mundo fala, mas é essa criatividade que você estimula? Não, eu só queria agradecer também pelo convite. Dizer que aqui é um espaço que eu fico muito feliz de certa maneira, saber que eu tenho ajudado a construir também, colocando, né, possibilitando, né, essa interação do meu filho também junto com essas outras crianças, com esse espaço com a natureza, que eu acho que é incrível. Acho que esse é um dos pontos que faz com que ele esteja aqui, além de ser um lugar que a gente sabe que essa criatividade está sendo exercitada e propiciada pelos professores, mediada pelos professores. A gente sabe que é um espaço também que é muito necessário dentro da nossa realidade, do nosso convívio, dentro de uma cidade em que a gente tem tão poucos espaços como esse. Então eu fico feliz de poder ter colaborado de alguma forma, espero que tenha sido útil para alguém. Em outras oportunidades, a gente pode retomar alguns pontos importantes, né, que a gente tem trabalhado aqui, mas só queria agradecer mesmo pelo convite e pela oportunidade. É isso, eu também queria agradecer. Aqui é um espaço que é isso, eu tenho muita autonomia para realizar muitas coisas, muitos sonhos também, então eu misturo mesmo, eu pego toda minha bagagem, assim, profissional e vou testando, e aqui a gente tem muito essa autonomia mesmo, né, e é ótimo ver os resultados disso, não só para mim, mas para as crianças e para a escola. Então, estava muito nervosa nesse podcast, não vou mentir, acho que mais do que no último, e tô bem feliz com tudo hoje, gente, obrigada, viu? Encerra? E é isso, para dar um tchau, né, para finalizar, eu tenho certeza, deixem perguntas aí nos comentários, gente. Fiquem de olho nas páginas, nas redes sociais. A gente ainda tem muito assunto legal para trazer para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber um pouco mais, não hesite em perguntar, porque a gente te conta. A gente te conta.